CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, do nosso irmão Leon Denis. Leremos o Evangelho, o capítulo 25, item 6. Capítulo 25, buscai e achareis. Item 6, observai os pássaros do céu. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem as traças os consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem onde achareis vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado a sua altura? Por que vos inquietais também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira uma erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Venha, Dilane. Não vos inquieteis, portanto, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Assim fazem os pagãos, que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimos. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará de bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mestre Jesus, iniciamos o nosso dia de estudos, ou continuamos o nosso dia de estudos em nossa casa de amor. Permita, Senhor, que Leon Denis nos inspire, pois é a sua obra que estudaremos neste momento. Como rogamos ao altivo e à direção espiritual da nossa casa, que esteja junto a nós, nesses momentos de estudo, para compreendermos a doutrina espírita, o que o mestre Denis quis nos dizer. Que eles nos ajudem. Em nome desses espíritos amigos, irmãos e diretores da nossa casa, em nome da coluna de espíritos que dirige o CEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, te damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estamos aqui na página 211 do livro Problema do Ser e do Destino. Estamos estudando sobre a reencarnação e
Item 14 desta segunda parte, quando trata das vidas sucessivas, provas experimentais. Aí nós vimos a renovação da memória, estamos vendo ainda aqui essa questão da renovação da memória. Paramos na página 211. Diz assim: o mesmo autor deixa eu ver quem é esse autor. Eu vou ler um parágrafo antes. Parece que em certos casos excepcionais esta ação pode exercer-se até mesmo no estado de vigília. Myers, quem é F. Myers? É Frederick Myers. Ele foi um pesquisador, né? Aí está aqui a sua obra lá, Personnalité. Ó, quem foi Frederick Myers? Eu não sei se lê Myers. M-Y-E-R-S. Frederick Myers. É Frederick William Henry Myers. Foi um intelectual, ensaísta e poeta britânico, notabilizando-se como um dos pioneiros na pesquisa de fenômenos paranormais no século XIX e cofundador da Sociedade de Psicologia, não sei o que significa isso. Então, ele é um dos fundadores da parapsicologia, né? Cofundador, que eles mudaram o nome do magnetismo para hipnotismo. Ó, foi um intelectual, ensaísta e poeta britânico, notabilizando-se como um dos pioneiros das pesquisas de fenômenos paranormais no final do século XIX. Deixa eu ver se fala mais alguma coisa dele aqui. Biografia, né, que a gente coloca, né? Frederico Myers ao lado de Henry Swick funda essa sociedade de pesquisas que almejava investigar os fenômenos espiritualistas tão em voga na época. Olha só, fenômenos espiritualistas, não eram fenômenos espíritas. Então em voga na época, de um ponto de vista racional e equânime, a partir de análises dos relatórios e também da participação em loco de sessões onde ocorriam os alegados fenômenos paranormais. Essa sociedade, chamava SRP, editou um jornal científico divulgando suas investigações. Eu estou lendo aqui no Google, tá? E continua ativa até o presente momento, permanecendo a sede em Londres. Myers foi o presidente da SPR em 1900. O filósofo e psicólogo norte-americano William James, amigo pessoal de Myers, participou da SPR e posteriormente fundou nos Estados Unidos a American Society for Psicologias. Uma importante e extensa obra publicada pela SPR intitula-se Phantasms of the Living, escrita por Edmund Gould e Frederick Myers, com extensa colaboração de Frank Powell. São analisados 702 casos em que abrangem, nas palavras de Myers, todas as transmissões de pensamento e sentimento de uma pessoa para outra, por meios outros que as reconhecidas vias sensoriais. Myers cunhou o termo telepatia
para designar tais transmissões. Então, foi um estudioso dos fenômenos chamados paranormais. Então, esse autor, é o que Leon Denis está dizendo aqui, ó, esse mesmo autor emite opinião segundo a qual a teoria mais verossímil para explicar o gênio é a das reminiscências de Platão, com a condição de fundamentá-la em dados científicos estabelecidos hoje em dia. Então, esses dados científicos é que Meyers fazia lá na universidade, onde ele criou a Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Esses mesmos fenômenos reaparecem sobre uma outra forma, em uma outra ordem de fatos já assinalados. São as impressões de pessoas que, após serem vítimas de acidentes, conseguiram escapar da morte. Por exemplo, náufragos salvos antes da asfixia completa e outros que sofreram quedas graves. Muitos contam que entre o momento em que caíram e o da perda da consciência, todo o espetáculo de sua vida desenrolou-se em seu cérebro automaticamente em quadros sucessivos e retrógrados, como uma rapidez vertiginosa, acompanhado do sentimento moral do bem e do mal, assim como da consciência das responsabilidades correspondentes. Então isso é muito interessante. O Ernesto Bozano também faz um trabalho desse, ali analisando vários casos no livro A Crise da Morte. Quando a gente está para desencarnar, passando por um perigo iminente, há como desenrolar de um filme em nossa mente e que toda a nossa vida é passada rapidamente, com análise moral de todas as situações que nós participamos. Interessante isso, né? Continua aí, Adilane lendo. T.H. Ribot, é o nome do cara, Ribot, o mestre do positivismo francês. Está na página 212, o segundo parágrafo ali. O mestre do positivismo francês, em sua obra Maladie de la mémoire, de Montmorier, nem eu sei falar isso, citou numerosos fatos que estabelecem a possibilidade do despertar espontâneo, automático de todas as cenas ou imagens que povoam a memória, particularmente em casos de acidente. Lembremos a respeito disso o caso do almirante Belfort, extraído do Jornal de Medicina de Paris. Ele caíra no mar e perdera durante 2 minutos o sentimento de sua consciência física. Este tempo bastou para que sua consciência transcendental resumisse toda a sua vida terrestre em quadros resumidos de uma nitidez prodigiosa. Todos os seus atos, inclusive suas causas, suas circunstâncias eventuais e seus efeitos, desfilaram em seus pensamentos. Eis um caso da mesma natureza, relatado pelo senhor Coutinho. Então ele deu aqui um exemplo do almirante Belfort, que tinha caído no mar e durante alguns minutos
perdeu a sua consciência física e teve essa rebobinação da vida. Isso acontece com todos nós, quando a gente tiver para desencarnar, né? Desencarnar, a gente passa o filme, parece que está passando do cérebro físico para o perispírito, para o cérebro perispiritual. Eu que estou dizendo isso, tá? Não é uma opinião minha. Mas há esse filme aí. Então, esse livro, A Crise da Morte, tem vários casos também. Vamos ver aí o exemplo desse senhor Coutinho. Continua aí, em sua última subida. Em sua última subida, o balão de Montgolfier levava o senhor Perron, presidente da Academia de Aeroestação. O que era a aeroestação? Lembra de aéreo, lembra de aeronáutica. Ah, tá. Do ar, estava andando de balão. Ele era uma aeronauta. Era capitão. Tá? Continua. Como capitão, F. Coutinho, agente administrativo da Associação Científica Francesa, tendo subido rápido e bruscamente, o balão estava às 4 horas e 24 minutos, a 700 metros de altura. Foi aí que estourou e começou a cair mais rapidamente do que subira, indo precipitar-se violentamente às 4 horas e 27 minutos sobre a casa número 20 da rua Chevallier. Depois de jogar fora tudo o que pudesse complicar o acidente, diz-nos, senhor Coutinho, uma espécie de quietude, de inércia, talvez apodera-se de mim. 1000 lembranças longínquas amontoam-se, chocam-se em minha imaginação. Em seguida, as coisas se acentuam. O panorama de minha vida desenrola-se diante de meu espírito atento. Tudo é preciso. Os castelos na Espanha, a luta pela existência e tudo isto no enquadramento inexorável imposto pelo destino. Quem acreditaria, por exemplo, que eu me revi com 20 anos, sargento no 22º Batalhão de Linha. As costas cantando. Mochila às costas, cantando pelo caminho. Como fazem os soldados, né? Então, ele em 3 minutos viu a vida todinha desfilar na memória dele. Num acidente grave, ele poderia ter perdido a vida. E esses fenômenos continuam. Esses fenômenos podem explicar-se como um começo de exteriorização. Neste estado, como na vida do espaço, a subconsciência une-se à consciência normal e reconstitui a consciência total, a plenitude do eu. Por um instante, a associação das ideias e dos fatos se reforma, reata-se a cadeia das lembranças. Pode-se obter o mesmo resultado pela experimentação, mas neste caso, o espírito, em sua experiência,
deve ser auxiliado por uma vontade superior, em potência a dele, que a ele se associe e estimule seus esforços. Nos fenômenos do transe, este papel é representado ou pelo espírito guia ou pelo magnetizador, cujo pensamento age sobre o espírito como uma alavanca. As duas vontades combinadas, superpostas, adquirem então uma intensidade de vibrações que põe em oscilação as camadas mais profundas e mais veladas do subconsciente. O que ele disse aqui? Que esse fenômeno da lembrança é, na verdade, parecido com o nosso desencarne, que a gente passa a ter na vida, quando vamos para o espaço, na vida do espaço, a subconsciência torna-se normal com a consciência atual. Nesses momentos, é isso que acontece. É o começo da exteriorização do espírito. Vamos lá. Um outro ponto essencial deve se ocupar a nossa atenção. É o fato estabelecido por toda a ciência fisiológica de que existe uma correlação estreita entre o físico e o mental do homem. A cada ação física corresponde a um ato psíquico e, reciprocamente, os dois registram-se ao mesmo tempo na lembrança subconsciente, de tal modo que um não pode ser evocado sem que logo surja o outro. Esta concordância se aplica aos menores fatos de nossa existência integral, tanto para o presente quanto para os episódios de nosso passado mais remoto. A compreensão deste fenômeno pouco inteligível para os materialistas não é facilitada pelo conhecimento do perispírito. Nos é facilitada pelo conhecimento do perispírito, ou envoltório fluídico da alma. É neste e não no organismo físico, composto de matéria passageira, cujas células constitutivas variam incessantemente, que se gravam todas as nossas impressões. Então, o que ele está dizendo? Que essa lembrança do passado, ou em casos de quase morte, tem livros hoje falando com mais propriedade ainda, com a mesma propriedade, que se dá chamado EQM, experiências quase mortes, em que em todos esses casos teve uma rebobinação da vida, desde a infância até o momento do acidente. Então, para os materialistas, como ele disse, isso não tem explicação. Não pode ser da matéria, porque a matéria se renova a cada dia, milhões e milhões de células são trocadas a todos os instantes, bilhões de células. O nosso corpo todo, material, se renova constantemente. Milhões de células morrem, milhões de células renascem todos os dias. Então, onde é que ficou essa memória? Essa memória você tem que entender o perispírito, o corpo espiritual. Então, está ali gravada. Então, está se relembrando o que está na memória perispiritual e não na memória física, na memória perispiritual. É o que acontece quando a gente desencarna. A gente tem uma noção de outras vidas. Então a gente toma a postura da imortalidade, do espírito imortal, lembrando-se de outras vidas. Então isso aqui é um ensaio para isso, nesses casos de EQM. Continua aí. Ele não fala em EQM porque na época não tem EQM. Tem um livro aí, Robert Wood, até o Mauro Perti que me deu esse livro, que ele conta, vai um médico, ele não é espírita, ele faz as pesquisas dele e conta vários casos de EQM. Muito interessante. Vamos lá, continue, Edilane, por favor.
O perispírito é o instrumento de precisão que registra com uma fidelidade absoluta as menores variações da personalidade, todas as volições do pensamento, todos os atos da inteligência têm nele sua repercussão. Seus movimentos, seus estados vibratórios distintos deixam nele marcas sucessivas e superpostas. Alguns experimentadores comparam este tipo de gravação a um cinematógrafo vivo, no qual se fixam sucessivamente nossas aquisições e nossas lembranças. A projeção ocorreria graças a uma espécie de disparo ou de desencargo. O que é isso? Descarga. Uma descarga. É um choque que ele tem, como aconteceu ali no caso passado. O homem foi atirado ao mar, o outro que caiu do balão, um choque disparou a lembrança que estava no perispírito e ele se lembra de toda a sua vida, desde a infância. Por isso que tudo fica gravado na nossa consciência, tudo. E nós somos os nossos próprios juízes. Quando a gente desencarna, não é Deus que vai nos julgar, fez isso, fez aquilo, não. Nós mesmos temos consciência de tudo que fizemos. Está tudo gravado na nossa memória. E isso vem à tona. Como nesses casos aqui, é um ensaio para o desencarne. Entendeu? Pode pular lá por outro parágrafo. Já a influência do pensamento sobre o corpo nos revelada por fenômenos observáveis a todo momento em nós mesmos e em torno de nós. O medo paralisa os movimentos. A surpresa, a vergonha, o temor provocam a palidez, o enrubescimento. A angústia nos oprime o coração. A tristeza profunda faz-nos chorar e pode conduzir, com o tempo, a uma depressão vital. Então aí... Estão aí. Aqui é outro nome. Estão aí diversas provas manifestas da ação poderosa do mental sobre o envoltório material. Então ele já está dizendo aqui da influência do nosso pensamento em nosso corpo. Isso é notório. A tristeza faz a gente chorar, pode desenvolver a depressão, um susto abala o coração, né? Uma vergonha, fiquei com vergonha de alguma coisa, a gente fica vermelho, né? O medo paralisa os movimentos. Então, mostra aí a experiência da ação do nosso próprio pensamento em nosso corpo. Fala. Vermelho pálido. O vermelho ou pálido, né? Uns ficam pálidos. Pálido é mais um susto, né? Isso mexe com a gente nessas diversas manifestações do próprio pensamento em nosso corpo. O hipnotismo, desenvolvendo a sensibilidade do ser, demonstra-nos de maneira ainda mais precisa esta ação reflexa do pensamento. Nós o vimos. A sugestão de uma queimadura pode produzir nos sujeitos tantos danos quanto a própria queimadura. Provoca-se à vontade a aparição de chagas, de cicatrizes e etc.
Então ele está falando agora do hipnotismo. O que é o hipnotismo? O hipnotismo foi o nome que os parapsicólogos deram depois, porque eles não aceitavam o magnetismo de Mesmer, e pesquisadores lá, médicos, deram o nome de hipnotismo, acrescentando ao magnetismo uma sugestão. Então ele está dizendo aqui que através dessa sugestão, você está queimada, você está queimada, vai provocar em você uma dor tanto pungente quanto de uma queimadura, inclusive vai aparecer a marca no corpo. Pesquisas feitas mostraram isso. Se o pensamento, continua aí. Se o pensamento e a vontade podem exercer tal ação sobre a matéria corporal, compreender-se-á que esta ação ainda se amplie e produza efeitos mais intensos, se for aplicada à matéria fluídica imponderável que forma o perispírito, menos densa, menos compacta que a matéria física. Ela obedecerá com muito mais flexibilidade às menores volições do pensamento. É em virtude desta lei que os espíritos podem aparecer sobre uma das formas revestidas por eles. No passado, com todos os atributos de sua personalidade desaparecida. Basta-lhes pensar fortemente em uma fase qualquer de suas existências para se mostrarem aos videntes do mesmo jeito que eram, na época evocada em sua memória. E por menor que seja a força psíquica necessária fornecida a eles por um ou vários médiuns, as materializações tornam-se possíveis. Então o que ele está dizendo? Essa força psíquica, essa força do pensamento no espírito desencarnado, vindo do espírito desencarnado, ele vai moldar o seu perispírito do jeito que ele quiser. Porque o perispírito, ele tem algumas propriedades, como a plasticidade é uma delas. Então, com a mente, ele vai moldar a sua aparência de modo que os videntes o vejam como ele quiser ser visto. Por exemplo, como que o Emmanuel aparece? Qual é a figura de Emmanuel? Como é que o Chico viu o Emmanuel? Como é que os médios videntes viu o Emmanuel? Por que Emmanuel? Vem de Emmanuel, Padre Manuel da Nóbrega. Trabalhou aqui no Brasil, reencarnado no Brasil, São Paulo, enfim. Mas ele aparece não com a aparência de Padre Manuel da Nóbrega, e sim com a aparência de Públio Lentulus, senador romano, lá da época do Cristo. Quando a gente lê a história há 2000 anos, escrita por Chico, ele que escreve, o Emmanuel escreve, o Chico é o nosso médium. Ele era um senador romano. Logo quando termina essa história, ele reencarna como um escravo Nestório. E depois ele teve outras encarnações que nós não sabemos. Sabemos que a última foi como Padre Manuel da Nóbrega. Mas ele aparece com uma aparência de 2000 anos atrás. Ele dizia que aquela era a aparência que ele teve quando encontrou Jesus
E ele não queria esquecer aquele momento. Então ele aparece como senador romano. Porque é o pensamento dele que molda o perispírito, ele bota a aparência que ele quiser. Se você morrer amanhã, aí você quer enganar a Dilane, que vê o espírito, vamos supor que ela veja. Aí você vai aparecer aqui com a aparência do altivo. Você olha o altivo como ele é, não, eu vou enganar a Dilane. Você vai enganar ou não? Você pode querer enganar, botando a aparência que você quiser, ou de uma outra encarnação, ou de uma mulher, o que você quiser. O perispírito é igual a massinha, comparando, você molda uma massa, só que essa matéria flexível você molda com um pensamento, entendeu? Isso que ele acabou de dizer aqui. O coronel de Rochard, em suas experiências, conseguindo isolar o corpo fluídico, demonstrou que ele era a sede da sensibilidade e das lembranças. O hipnotismo e a fisiologia combinados permitem-nos, doravante, estudar a ação da alma, separada do seu invólucro grosseiro e unida ao seu corpo sutil, que é o perispírito. Brevemente, eles nos fornecerão os meios de elucidar os mais delicados problemas do ser. A experimentação psíquica contém a chave de todos os fenômenos da vida. Ela está destinada a renovar inteiramente a ciência moderna, lançando uma viva luz sobre a grande número de questões de permanência que permaneceu obscura até aqui. Agora você veja, esses pesquisadores, como estava muito em voga na época, eu vou ver aqui já o coronel de Rochard já. Olha o que diz aqui, eu botei aqui no Google, para a gente falar do Sr. James, que falou anteriormente ali quando a Dilane estava lendo. Está aqui, parapsicologia é uma pseudociência, olha o que os homens dizem, pseudo é falso, né? Ciência, dedicada à investigação de supostos fenômenos paranormais e psíquicos. Por que suposto? Por que pseudo? Porque a ciência não acredita. Ela é materialista. Mas a ciência também foi criada por Deus. Isso tem que ser unido à ciência e não ter separação entre religião e ciência. É uma coisa só. Seu propósito é a pesquisa científica aí a parapsicologia, de telepatia, que é a transmissão do pensamento, pré-cognição, retrocognição, clarividência, telecinesia, projeção da consciência, experiências quase-morte, reencarnação, mediunidade e outras reivindicações paranormais e sobrenaturais. Então, eles querendo tirar a religião, essa ideia religiosa, tirar o Cristo, fundaram a parapsicologia. Eles acharam que assim ficava mais à vontade na pesquisa desses fenômenos. É o que Leon Denis está dizendo de todas essas pessoas aqui. Vocês querem ver uma coisa? Se eu botar aqui, ó, o coronel de Rochard, vou botar aqui, ó, coronel e apareceu uma opção de que tropa de elite, não é isso aqui não, vou botar aqui. Deixa eu botar aqui. Aqui apareceu uma porção de coisa que eu não queria. Vou botar só derrochar. O que aparece aqui? Ah, não dá. Era um pesquisador também que está trazendo essas ideias. Vamos ver o que ele diz mais aqui.
Agora vamos ver. Achou aqui? Esse aqui mesmo, um engenheiro militar, historiador da ciência, pesquisador de fenômenos espíritas, escritor, tradutor e administrador da Escola Politécnica de Paris. Então, ele nasceu em 20 de maio de 1837 e morreu em 2 de setembro de 1814. Agora vamos ver nos fenômenos hipnóticos e particularmente no transe, que as impressões registradas pelo corpo fluídico de maneira indelével formam estreitas associações. As impressões físicas estão ligadas às impressões morais e intelectuais, de modo que é impossível evocar uma sem ver renascerem as outras. O reaparecimento delas é sempre simultâneo. Esta correlação estreita entre o físico e o moral, em sua aplicação às recordações gravadas em nós, é demonstrada por numerosas experiências. Primeiramente, citemos as de sábios positivistas, que apesar de suas prevenções relativamente a qualquer teoria nova, confirmavam-na sem dar conta disto. O senhor Pierre Janet, professor de fisiologia na Sorbonne, expõe os fatos seguintes. A experiência é feita com sujeito Rose, adormecida. Vai lá, Dilane. Sugiro a experiência que ele faz com Rose. Isso aqui é um outro pesquisador, Pierre Janet. Sugiro a Rose, eles chamam de sujeito, eles não chamam de médium. Sugiro a Rose não estarmos mais em 1888, mas em 1886. Quer dizer, 86, 2 anos antes, no mês de abril, simplesmente para constatar modificações de sensibilidade que poderiam produzir-se. Mas ocorre um imprevisto bem estranho. Ela geme, reclama de estar fatigada e de não poder andar. Olha só a pesquisa que esses camaradas vão fazendo. É assim que é pesquisador. Chamou uma pessoa que tinha sensibilidade, eles chamam de sujeito, a senhora Rose. Isso se deu em 1888. Mas só para ver a mudança, se havia mudança no aspecto físico, ele sugestiona que ela retorne ao mês de abril de 1886. Quer dizer, 2 anos antes apenas. Olha o que acontece. Ela começa a reclamar de fadiga. E então ele pergunta, o que a senhora tem? Ela responde, nada. No meu estado. Que estado? Ela me respondeu com um gesto. Seu ventre inchara subitamente e se distendera por conta de um acesso súbito de timpanite histérica. Olha só, quando ela volta há 2 anos atrás, o ventre incha, o físico modifica, porque ela vai lá, naquele momento em que ela estava passando por aquela situação. Sem saber, eu conduzira a um período de sua vida em que ela estava grávida. Estudos mais interessantes... Ele achou que ela estava grávida. Estudos mais interessantes foram feitos por este meio, o Marrier. Então, ela voltou a um estado que ele achou que ela estava grávida, com um ventre enorme, que ela não tinha nada fisicamente, ela estava grávida. Ele não sabia. Olha como o nosso pensamento influencia em nosso corpo. Aí você vai entender as curas, ou medicina espiritual que nós estamos estudando aqui. A ação do perispírito no corpo físico. Interessante essa correlação. Me lembra amanhã, quando eu for fazer o medicina espiritual, para eu citar Leon Denis, tá? Essa parte aqui de Leon Denis, nessas pesquisas que o de Rochard, que esse outro fez, o senhor Pierre Janet. Depois, com a senhorita Marrier, consegui, conduzindo-a sucessivamente a diferentes períodos de sua existência,
constatar todos os estados diversos da sensibilidade pelos quais ela passou e as causas de todas as modificações. Ela hoje, completamente cega do olho esquerdo, afirma que é assim, desde seu nascimento. Ao conduzi-la à idade de 7 anos, constata-se ainda a insensibilidade do seu olho esquerdo, mas se sugere que ela só tem 6 anos, percebe-se que ela enxerga bem com os 2 olhos e pode-se determinar a época e as circunstâncias bem curiosas em que ela tinha perdido a sensibilidade do olho esquerdo. A memória realizou automaticamente um estado de saúde do qual o sujeito acreditava não ter conservado lembrança alguma. Olha que coisa interessante. Ela era cega do olho esquerdo, ele fez ela voltar até os 7 anos, ela continuava com problema na vista, quando voltou a 6 anos de idade ela enxergava normalmente. E podia-se ali constatar a causa que fez ela perder a vista. Olha que experiência interessante. A nossa memória, como ela volta, como está tudo registrado no perispírito. Por isso ele está falando... Ela se dá como se enxerga, né? Porque ela está ali naquela lembrança dos 7 anos. Por isso que quando você, por esses sustos, vem essa lembrança rápida do que você fez aí na sua vida. Vamos parar por aqui, porque a gente vai entrar num outro corpo de ideias, para a gente não parar no meio do caminho. Eu não gosto de parar, cara. Está na hora da gente parar aqui. A gente coloca aqui. Na página 217. Interessante esses estudos, não é? Interessante esses estudos. Então vamos lá. Faz a prece, Edilane, por favor. Nosso mestre Denis, a gratidão. Né? Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus acima de tudo, o amanhecer de estudos. Agradecemos os bons espíritos que nos acompanham, que nos ajudam a entender a esses livros, essas leituras. Agradecemos o Leon Denis, agradecemos sua altiva, Dona Lourdinha, esta casa. Agradecemos todos vocês e pedimos ajuda. Pedimos por todos, nós encarnados, pedimos para os desencarnados também, que ainda não entenderam. Pedimos pelos ouvintes e agradecemos o dia, o amanhecer, a saúde, a paz, a harmonização. Pedimos para todos. Pedimos pela nossa casa, pedimos pelos aqueles trabalhadores, que os guias espirituais estejam presentes, ajudando, dando direcionamento para que possam fazer o certo. Peço e agradeço às irmãs queridas, Dona Ivone, Seu Francisco, agradeço vocês, toda ajuda. Que seja em nome de vocês, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrado o estudo dessa manhã. Que assim seja. Em nome do amor que vibra nesta casa, no coração de cada benfeitor espiritual aqui presente, do nosso irmão Leon Denis, querido amigo, do nosso irmão Allan Kardec, do altivo e da coluna de espíritos que vibra nesta casa de amor. Em nome do nosso amor, Lourdinha,
do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus acima de tudo, é que encerramos os trabalhos, os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Problema do Ser e do Destino, do nosso querido irmão Leon Denis. Que assim seja. Graças a Deus.